Graça e paz, bom dia, irmãos e irmãs. Ora por nós, Stanley. Pode ser? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, Senhor Deus, pela graça do Senhor derramado sobre cada um de nós. Agradecemos por podermos estar mais um dia em aula de escola dominical para podermos aprender mais sobre o reino. Senhor. Abençoa, abre, Senhor Deus, a nossa mente, a nossa atenção, para que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Neste dia, abençoa o pastor, abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, então, como nós temos visto nessas últimas semanas sobre fé e esperança, temos aprendido como conciliar fé com alguns aspectos da vida para que ela se torne cada vez mais real, mais usual para nós, né? E hoje nós vamos falar sobre fé e crer. É a mesma coisa? Ter fé e crer é a mesma coisa? O que vocês acham? Ah, todo mundo fica com medo de me responder as perguntas. Vou te contar. Acho que se tem um versus aí no mesmo, deve ser, viu? Ué. Tá na cara do negócio. Só que o que acontece, Rodrigo, é que muitas vezes, quando a gente não faz um estudo, quando a gente não se aprofunda, a gente fica na superficialidade sem entender as coisas. Por isso que a religiosidade vai tomando conta, né? A gente vai assumindo alguns conceitos que, na verdade, são a partir de um entendimento não aprofundado do tema. Aí a gente fica no raso, né? Então, fé e crer não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente precisa entender isso, tá? Elas se complementam e isso a gente vai ver. Né? Elas estão ligadas de uma forma, tá? Só fazendo nessa introdução, uma menção do que a gente viu nessas últimas aulas. Fé, então, é um dom de Deus, como a gente já viu, tá? E ele é colocado em nós por Deus. É Deus que gera no nosso coração. Então, se Deus não nos der fé, a gente não tem como ser salvo. Porque nós somos salvos pela graça por meio da fé. Né? Então é por meio da fé. A gente não tem como crer. Né? Aqui eu já estou dando uma dica para vocês. Né? Então eu não tenho como crer. Se eu não tiver como crer, eu não tenho como ser salvo, não tenho como ser filho de Deus e assim sucessivamente, né? De uma certa forma, é o que a gente tem visto. É como John Wesley trabalhou logo na nossa segunda aula lá de fé, quando eu falei numa perspectiva wesleyana. Wesley fala, a gente não tem nem como crer se nós não tivermos fé. E aí ele desenvolve a teologia da graça preveniente, da graça justificadora e da santificadora. Ou seja, eu não tenho como crer se Deus não me der esse entendimento. Então, quando eu ouço a palavra, então ele gera em mim fé. Quando ele gera em mim essa fé, é que eu consigo agora me sentir justificado, né? E eu me sinto agora agraciado por ele, né? Então, se a gente for olhar Romanos capítulo 10, a minha versão, ela é uma versão um pouco das antigas. Minha versão é revista e corrigida. Aí depois do revista e corrigida, revista e atualizada nova, aí tem 300 mil novas versões depois dessa. Mas, enfim, é uma versão não é muito distante do que vocês têm. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Tá? Então são guardadores da lei, mas eles não conseguem entender que a lei era para trazer uma relação com Deus também. Portanto,
não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que nele crê. Porque, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isso é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Essa sequência é muito interessante. E se a gente fizer essa sequência agora de trás para frente, então pregando, as pessoas ouvem, e quando elas ouvem, então elas creem. A gente entende esse conceito que eu falei para vocês antes da leitura do texto, tá? Então, quando eu prego, alguém ouve. Quando esse alguém ouve, ele é enchido de fé. Quando ele é enchido de fé, ele é movido a crer. Tá clareando agora, tá bom? E como pregarão se não forem enviados? Né? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Pega esse texto aí, ó, grifa esse verso 15, que depois a gente vai fazer um paralelo com Josué, tá? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Então aqui neste texto, é um texto que Deus já está anunciando a paz entre os gentios para com ele. Tá? E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos, e um povo rebelde e contradizente. Né? Então, aqui, esse texto de Romanos 10, ele faz uns paralelos que são interessantes entre fé e crer, né? Que a gente pôde observar aí. Se existem esses paralelos, nós não estamos falando de sinônimos, tá bom? Fé e crer não são sinônimos. Então, nesse texto que a gente leu, então, se Deus
não der fé para nós, a gente não tem como crer. E ele só nos dá a fé por meio da palavra, né? Por meio da pregação. É assim que a gente crê. E só prega quem é enviado. Todos nós fomos enviados. Foi por isso que nós recebemos o Espírito. Porque todos nós precisamos pregar. A pregação não é um atributo somente do pastor. Pregar é uma obrigação de todo mundo. Todo mundo tem que pregar. Pregação não é exclusividade de uns, tá? Então aqui em Romanos 10, 17, ele está dizendo exatamente isso, né? Que a fé ele vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, à medida que você ouvir o Evangelho, Deus então vai colocar fé no nosso coração, mas crer, gente, crer nisso é uma responsabilidade nossa. Por isso tem um paralelo com os judeus, né? Os judeus não creram. Então, crer é uma ação particular de cada um de nós. Crer é a nossa parte dentro desse processo. É algo que nós precisamos fazer. Deus pode derramar fé sobre nós, mas crer é uma ação nossa. Deus dá fé aos seus filhos e filhas. E como é que nós utilizamos? Por isso que eu acho que é importante a gente responder essas perguntas, né? Nós temos fé? Temos. Por que nós temos? Porque nós ouvimos a palavra. Então, normalmente eu ouço crente falando assim: ah, eu não tenho fé. Ai, eu queria ter essa fé que você tem. Rapaz, você já tem. Se você crê em Jesus, então você já tem fé, né? Agora você precisa exercitar a sua fé para outras coisas. É o que a gente vai trabalhar daqui para frente. Por isso, uma pergunta que não pode calar é: o que é que você tem feito com a sua fé? Né? A fé vem de Deus. Não é possível a gente inventar ou simplesmente a gente ligar o botão, que a gente já falou sobre isso, e agora eu tenho fé. Não é possível a gente produzir fé. Não é possível a gente fazer fé, nascer fé de nós mesmos, né? Então, nós recebemos de Deus. Então, se recebemos, como é, então, né, que a gente tem manifestado, tem usado a fé que Deus me deu? Como é que vocês têm usado a fé que Deus lhes deu? Fala, Tata. Pastor, a questão de que eu via muita gente orando e falando: aumenta a minha fé. É o porquê dessa expressão. Isso é bíblico. Isso é bíblico, mas a gente vai trabalhar esse aspecto. Nós já trabalhamos em algumas aulas em dezembro, né? Senhor, aumenta-nos a fé. Se eu não me engano, acho que nós tivemos 2 aulas sobre isso, né? 2 ou 3, Kátia? Foram as últimas aulas, né? Aumenta-nos a fé. Mas só que hoje a gente vai começar a trabalhar um aspecto mais real disso, tá? Então, a partir de hoje, vamos trabalhar esses aspectos que talvez se tornem mais práticos para nós, tá bom? Acho que 4 aulas. A Dani está falando aqui, 4 aulas a gente trabalhou sobre isso, né? Aumenta-nos a fé. Jesus, ele dá essa orientação, né, para nós, né? Então, nós, se pedirmos a Deus, Deus vai aumentar a fé. Mas é interessante a gente entender que para você aumentar a fé, então você vai ter que aumentar as suas... como é que a gente pode dizer? Tribulações? Não necessariamente. Mas situações de incapacidades nossas, né? Por quê? Porque esse é um exercício, né? Então, a gente vai comparar a fé a uma questão muscular nossa. Então, quando você começa a fazer academia, você não começa levantando 100 quilos. Então, você começa lá por 20 quilos. O que você consegue? 20 é muito, 10, então tá bom. Você começa pelos 10, por isso que a gente tem uma medida de fé cada um. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? E aí, com o passar do tempo, você vai exercitando, né, a fé
de modo que você vai caminhar por fé, é justamente isso. É viver em total dependência de Deus. Caminhar por fé é saber que Ele me guia, Ele me orienta, Ele me sustenta em todas as coisas. Então, quanto maior o grau da minha consciência de que eu não sou capaz, talvez eu tenha uma maior possibilidade de vivenciar experiências que vão aumentar a minha fé, sim. Tá? Então, vamos prosseguir. Para a gente ainda entender um pouquinho dessa diferença que há entre fé e crer, Kátia, leia para mim, por favor, um texto que a gente está usando desde a primeira aula, quando a gente começou a falar sobre o tema de fé. Vamos meditar um pouquinho mais nele. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, o que a gente está vendo aqui? Então, a gente está vendo a palavra fé e a gente está vendo a palavra crer. Né? Nós estamos no grego, palavra pistes e pisteuo. Né? Então, fé é um substantivo feminino e pisteuo, crer, é um verbo, é ação. Então, já aqui a gente está falando da mesma coisa. Tá bom? Já fica claro. Há um paralelo no verso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. É importante. Então, fé é um atributo de Deus e agora tem uma ação que é minha, crer. Tá claro isso para vocês no verso? Então tem uma ação minha e tem uma ação de Deus. A ação de Deus ele faz, a minha agora é comigo. Tá? Então, eu peguei um só para a gente entender um pouquinho sobre substantivo, verbo, adjetivo, né? Eu peguei na internet uma pesquisa e um conceito bacana, que é fácil da gente entender a diferença dessas coisas. Então ele diz assim, o autor, né? Que os substantivos indicam alguma coisa. Os adjetivos indicam como é essa coisa. Os verbos indicam o que essa coisa faz ou o que devemos fazer com essa coisa. Cara, eu falei, é isso. O negócio está certinho. Então vamos lá, de novo. Substantivo indica alguma coisa. Adjetivos indicam o que é essa coisa. Os verbos indicam o que essa coisa faz ou o que devemos fazer com essa coisa. Então, o que fazemos com esse dom maravilhoso que Deus colocou em nós? Né? Ele não colocou à nossa disposição, ele colocou em nós, está em nós. Entendeu? Então, é a nossa escolha, é a nossa responsabilidade. Isso não tem nada a ver com Deus. O fato da pessoa falar assim, não, me aumenta a fé. Mas o que adianta eu aumentar a sua fé se você não usa? Porque essa é a pergunta, Tata. Porque a gente acha que Deus aumentando a fé, a gente vai crer mais. Pelo contrário. Se você é fiel no pouco, no muito será colocado. Ah, mas não é nesse contexto. Não importa, é uma lei espiritual isso, gente. Leis espirituais se aplicam para tudo. Uma lei espiritual não é substituída por outra. Lei espiritual é lei espiritual. Então, a gente tem a ideia, né? E até a pergunta, Tato, se você for fazer uma análise, né, bem profunda dela, ela talvez acaba surgindo diante desse contexto que acontece nas nossas igrejas, das pessoas acharem que não tem fé porque tem pouca. Não, o mínimo dela pode fazer coisas extraordinárias, jamais vistas. A grande questão não é a fé, a questão é o que eu faço com a fé. Mesma coisa da oração, né, pastor? Pede para você orar achando que a oração dela não é ouvida.
Isso porque, Tato, coisas que nós trabalhamos nas últimas aulas agora, né? Principalmente nessas últimas duas. Se o que você ora é no sentido de pedir a Deus e o que você pede a Deus não faz parte dos planos nem dos projetos de Deus, propósitos de Deus para a tua vida, Deus não tem como te responder. Deus pode te dar vida, saúde, para que você vá lá e conquiste, é outra coisa. Tá? Isso ele diz que nos daria. Mas a gente atribuir a Deus nossas frustrações, porque Deus não nos deu aquilo que a gente tanto deseja. Deus não tem compromisso com o desejo de ninguém. Deus tem um compromisso com a sua palavra. E aí, isso pode até parecer um pouco duro para algumas pessoas, né? Principalmente, eu não sei quem pode nos assistir via internet, mas essa é uma verdade e um sinal de maturidade que a Igreja de Jesus precisa ter nesses dias. Né? Nós estamos falando, chega de beabá, a gente está falando de alimento extremamente sólido. A gente está falando de conceitos que a gente não tem como trabalhar num púlpito. Eu estou tentando nessas últimas semanas, nesses últimos meses, vamos falar assim, aplicar tudo que a gente tem estudado aqui em pregações. Mas é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente anuncia, e aqui a gente tem essa possibilidade de troca, né? O que precisa despertar em nós também, né? Nessa troca que a gente faz na escola dominical, o desejo de se aprofundar nesses temas. O que também não adianta se a gente passa 1h, 1h15, 1h30 ouvindo sobre isso e depois durante a semana a gente não pega nisso. Então, eu fico vendo pela Kátia. A Kátia ouve isso 300 vezes, porque até ela editar, ela vem, volta e corta, e pega e volta de novo para ver se o corte ficou bom e tal. Rapaz, eu fico imaginando, eu consigo ver, das vezes quando a gente conversa, né, o quanto essas coisas estão sendo assimiladas, as leituras que ela tem feito, que ela tem compartilhado. Isso tem levado a uma curiosidade que eu desejo para todos aqueles que caminham com Cristo. É a gente não se contentar com o pouco que recebe. Isso é um dos maiores sinalizadores para mim, vou usar essa palavra, né? Indicadores de pessoas que querem crescer na fé. É ter uma compreensão do mundo espiritual, de modo que a vida cristã agora é minha vida, não é só um tempo meu, mas isso é quem sou, né? Quem eu sou, é minha essência isso agora, né? Então, assim, chega de religiosidade e chega de um cristianismo que é superficial, mediano, para não usar uma palavra mais pejorativa, e aí as pessoas não compreenderem direito, né? Mediano, não. Nós somos, Deus nos fez para a gente ser cabeça, não cauda, nem tampouco meio. As coisas de Deus são sim, sim e não, não. E assim como também, querer caminhar com Deus é pelo sim, e a gente viu aqui em Romanos 10. Né? É uma ação do crer do meu coração, porque eu criei, essa palavra entrou no meu coração, está escrita em mim, eu agora resolvi crer nela e viver por ela, tá? Tamo junto? Fala, Darinho. Só para destacar uma palavra nesse texto de Hebreus 11:6, tem a palavra aquele que se aproxima de Deus. Talvez fazer um paralelozinho com o texto do filho pródigo e com o texto, acho que é Tiago, pastor, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Você falou de coração. Deus lê o nosso coração, sonda o nosso coração, conhece o nosso coração. E na mínima intenção, na pequenininha fé que nós possamos ter em se achegar a Ele, como o pai lá no filho pródigo, ele já vem correndo, agarra, abraça, beija, deixa tudo pronto para a gente preparado. Né? Então, a fé ela pode ser pequena. A intenção do nosso coração é que vai ser motivo da leitura de Deus. Né?
Então, achegar-vos a Deus, você não precisa chegar perto de Deus, basta mostrar a intenção. E ele vem correndo e se agarra, se joga no nosso pescoço. A gente tem essa expressão de tamanho, quantidade, mas vamos tentar fazer um exercício, né? Pegando um gancho também da pergunta do Tato, e somando um pouco no que você disse agora, Dai. O pouco com Deus é muito, não é essa a história que a gente ouve, né? Então, um presente de Deus nunca é pouco. Algo de Deus nunca é pouco. Se Deus colocou uma fé em nós, que seja do tamanho do grão de mostarda, ela precisa ser como o grão. Agora, né? Então, se a fé que está em nós é como um átomo, né? Então ela já é muito. Ela já é muito. Porque ela está lá para um fim, para um propósito. E aí a gente precisa só tomar o cuidado para saber se ela é um presente de Deus. Então Deus espera que a gente faça alguma coisa com isso que Ele depositou em nós. Então não é pouco. Quem está usando pouco sou eu. Não é Deus que fez o trabalho pela metade comigo, né? Então, talvez a gente quando assim, a gente tem que começar a ter uma nova forma de pensar, que é o que Cristo ele propôs a Nicodemos, né? Ele propôs a Nicodemos. Nicodemos, ele fala assim: olha, quem faz as coisas que você faz só veio da parte de Deus. Não está no que faz. A essência não está naquilo que eu realizo. Por isso que Jesus já é direto com ele. Não, a importância não está naquilo que eu faço. A importância está naquilo que eu ouço do Espírito que é para ser feito. Nicodemos, para você ouvir a voz do Espírito e ser guiado pelo Espírito, você tem que nascer de novo. E nascer de novo é ter uma forma de pensar completamente diferente da que você tem hoje. E nós estamos vivendo nesses dias exatamente o que os judeus viviam na época de Jesus e dos discípulos, dos apóstolos. Porque a gente se perdeu. O cristianismo se perdeu. A gente vive uma coisa que não é cristianismo. Vamos parar. E vamos botar os pingos nos is. Só que a gente começou a viver conceitos que não são bíblicos. A gente vive conceitos e a gente não vive a Bíblia. Essa é uma verdade. O que nós precisamos? Nós precisamos voltar. Assim como Jesus pregava aos escribas e fariseus, né? Vocês guardam um monte de coisa, mas vocês não entendem a essência. Paulo escreve no começo de Romanos 10 e termina criticando essa conduta religiosa judaica, né? Assim acontece com o cristianismo hoje. Nós abandonamos, falamos da graça, mas a gente não fala do que é essa graça, que é a nova aliança. Né? Que presente é esse? Salvação. Tá, mas a salvação é um aspecto. A salvação é um aspecto da nova aliança. Então, mesmo assim, a gente deturpa isso e a gente acaba achando que a gente tem participação nisso. Segundo aspecto, e a gente às vezes acha que a fé, ela precisa de alguma forma ser acrescentada por nós, com alguma ação que a gente faça. E não, volta a Nicodemos, não é o que eu faço. Porque para que Deus aumente a medida da fé, para que Ele aumente a fé, é para que eu sirva mais. Não para eu crer mais. Para eu crer eu não preciso da fé. Entenda isso. Essa é uma ação minha. Lógico que agora a fé, ela é uma certeza dentro do meu coração que me calça para que eu creia. É uma ação do Espírito em mim, gerando uma certeza em mim
para me levar adiante, né? Para eu prosseguir. Então, essa participação é fundamental, nossa com o Espírito Santo agora, né? Porque senão a gente fica num discurso onde o culpado por eu não crer é Deus. Aí a gente volta aos primórdios bíblicos, lá para Gênesis. A culpa da queda foi Deus, que deu essa mulher e que botou essa árvore com essa serpente no meio do jardim. Os nossos discursos, eles têm que passar por esse crivo. Será que o que eu estou conceituando, ele tem a ver com essa verdade? Será que o que eu estou pensando tem a ver com a verdade bíblica? Será que com que tudo que eu tenho manifestado durante os anos na minha vida cristã tem manifestado essa verdade bíblica? É isso. Porque não adianta a gente só falar assim, Jesus histórico existiu. Isso tem um monte de ateu, historiador que acredita. Não é isso. Agora tem uma ação que é minha. Tomar isso para minha vida, crer, tomar posse disso, tá? Então, nós precisamos fazer... Gente, vocês não sabem o que tem sido a minha vida. Dentro dos processos de oração, às vezes, agora, como eu estou me disciplinando, eu ouço as orações, eu falo, Deus, nem cabe a gente ficar pedindo para Deus abençoar, porque Ele já abençoou. Isso é uma sinalização de falta de fé tamanha. Ah, então quer dizer que eu não posso pedir para Deus abençoar? Lógico, você pode. Se você não acredita, você tem que pedir mesmo. Até Ele falar de forma mais clara que você já tem a bênção dele sobre sua vida. Quer dizer então que eu vou no momento de confissão, ter que ressignificar isso para a igreja, né? Porque para mim, momento de confissão na igreja hoje em dia tem que ser um momento de ação de graças. Quando eu me recordo que os pecados que eu fiz hoje e ontem e o que eu vou fazer amanhã já estão perdoados. E aí, nessa ação de graças, nesse momento, quando eu tenho a consciência de que eu errei, né, eu preciso me render a Ele no sentido de valorizar tudo aquilo que Ele me deu já na cruz, né? Então, a razão de eu não ser consumido na hora que eu peco é uma manifestação da graça revelada agora para mim. Por que eu não sou consumido agora? Porque eu sou sacerdote, né? Estou a serviço do reino. Então, por que é que eu sou aceito? Eu sou aceito pelo sacrifício de Jesus. E essa gratidão é algo que eu preciso ter para o resto da minha vida, é o que precisa me motivar e me levar a viver. Então, essa revelação é uma revelação que precisa transformar a nossa mente, né? Então, se a gente for olhar ao longo de toda a Bíblia, né, a gente vai ver muitas parcerias entre Deus e alguém, né, e um homem, uma mulher. Então, a gente consegue perceber isso. E quando a gente consegue perceber essas parcerias, a gente vai conseguir perceber uma responsabilidade que Deus delega a nós, né? De decidir o que a gente vai fazer com a fé que Ele colocou dentro da gente. Né? É a gente que vai definir. Fala, Vande. Não, eu estou aqui ainda lá no Hebreus 11, né? Quando você está falando isso agora, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Né? No sentido daquilo de parceria. Deus ministrou, disse o que era, ele se posicionou e fez, e não ficou perguntando, mas o que vai acontecer? Simplesmente ele fez a arca para proteção, né, da sua casa, da sua família, como Deus pediu. Exatamente. Então, esse texto de Hebreus 11, Vande, então não é à toa que os caras são heróis da fé, eles são referências. Então, Deus colocou a fé, o que eles vão fazer com ela agora? Né? O que a gente está fazendo com a fé que Deus colocou dentro de nós?
A fé que Deus colocou dentro de nós é sobretudo também para a gente ter a revelação do que Ele deseja para as nossas vidas. A gente está indo em busca disso? Eu falei com um jovem essa semana, né? Falei, conta para mim, quais são os projetos de Deus para a sua vida? Ah, não sei se eu vendo a bicicleta, compro um rolemã, não sei se eu largo da mulher, compro um gato. Aí eu falei, cara, ó, quanto da sua vida você tem investido em ter essa revelação? Importa. Isso importa para os crentes saberem? Não. Não importa. Eu estou dizendo isso não é para me dar algum tipo de aval para ser salvo. Isso não tem nada a ver com salvação. A salvação, ela só é um sinal de salvo porque hoje eu tenho livre acesso a saber isso. Eu não tenho mais uma acomodação tamanha espiritual a ponto de não me interessar qual o projeto de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que Deus tem um projeto para nós antes dele formar o mundo. Antes dele formar o mundo, ele já tinha desejos a meu respeito e ao seu respeito. E aí, eu não tenho curiosidade por saber isso. Por essa semana eu estava fazendo minha devocional e tal. E aí eu pensei exatamente nisso, né? Sobre as 3 formas de dependência que a gente tem que fugir dela mesmo, né? Então, às vezes sou dependente de alguém espiritualmente. Essa pessoa é uma pessoa que só faz o que ela manda. Não, tem uma palavra para mim essa semana. É um cartomante gospel, né? Rapaz, você tem livre acesso. Sabe o que vai acontecer com isso? Você vai acabar sendo ludibriado. E sabe quem vai pagar essa conta? Deus. Porque quando tudo der errado, vai falar, foi Deus que me disse. Deus te disse nada. Quem disse foi esse mentor espiritual aí que você está ouvindo, né? Aí eu estava conversando conversei muito essa semana, né? E aí eu estava dizendo, né? Vem cá, você tá assistindo os cultos? Tô. O que você está assistindo? Fulano, ciclano, beltrano, herculano, tá, mas da igreja que se alimenta não. Rapaz, vai pegar uma H. pylori espiritual aí depois, eu quero ver, né? Fica comendo fora, né? Corre esse risco, não é, Kátia? Já viu a H. pylori espiritual? Então, aí eu quero ver depois como é que vai ser isso. A gente tem que compreender, né, que agora, diante da fé que o Senhor depositou em mim, eu vou ter que fazer a coisa acontecer. Eu tenho que crer. Deus, Ele nos dá a sua fé, porque a fé é dele. Então, pessoal, que coisa maravilhosa. Por isso que não é pouco, Darinho, né? Olha a fé. Não estou dizendo que você falou que é pouco, né? Mas algumas pessoas podem pensar, e aí fazendo uma junção com a pergunta do Tato, né? Se Deus compartilhou algo que é da essência dele comigo, rapaz, não é pouco. É muito. É um negócio extraordinário. Mas ela é ativada quando a gente começa a usá-la, tá? Quando a gente começa a trazer resultados para ela. Porque foi para esse objetivo que Deus depositou em cada um de nós. Então, o que nós precisamos compreender é que é nossa responsabilidade crer para que a nossa fé, então, ela seja ativada. Tá bom? Então... Pastor, Oi, Guarinha, diga aí. Estou tentando ligar os pontos e fazer o conceito aqui na minha cabeça, né? Que é bastante lógico. A fé que Deus colocou na gente nos permite a interação com Deus, compreender as coisas do reino, entender a voz dele, e o agir será dependente do crer. Então, eu creio, aí eu ajo. Tudo, Guarinha. Porque se você não crê, que a palavra dele te salvou para você estar face a face com ele, o restante não vem.
Então, em tudo você vai precisar crer. Imagina se ele te revela o propósito e você não crê. Então, Deus eu posso disse ter a que... fé, eu posso ter a fé, acreditar no que Deus fez, só que não agir. Aí eu não creio. É isso? É isso aí. Então, por exemplo, se você tem a fé de Deus, tá? E todos nós que cremos em Cristo, temos, nós ouvimos a palavra, nós temos uma medida de fé, tá? Existe uma medida de fé. Tá aí, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Tá bom? Fica se achando, não. Nós não somos os reis da cocada preta. O que eu vou pensar a meu respeito? Eu vou pensar a meu respeito aquilo que Deus diz a meu respeito. Nem nada a mais, nem nada a menos. Ah, porque você não presta, porque você não dá certo, porque você... Também não vou crer nisso, porque não é o que a palavra diz a meu respeito. Não é o que Deus pensa a meu respeito. Não foi para isso, para ser um nada que Deus me pôs no mundo. E tem muita gente se achando um nada, porque está comprando o que não convém de pessoas que têm aberto a boca para falar o que não convém a teu respeito. Então, assim, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E Deus vai me usar para realizar aquilo que Ele já disse a meu respeito. Então, pronto. Então, agora eu vou agir, eu creio nisso e vou declarar isso. E vou viver por isso. Essa é uma fé em ação, sem abandonar tudo isso. Agora, eu posso ter a revelação de tudo isso e ficar, será? Qual foi o personagem bíblico que eu comparei semana passada? No culto de domingo à noite. O que eu preguei domingo à noite? O que eu preguei domingo à noite? Não lembro. Agorinha! Aí entra, né? Então, eu disse para vocês, eu vou dar complemento a essa aula no culto de hoje à noite. E fiz uma comparação entre Zacarias e Maria. Zacarias ficou a vida inteira orando por um filho. Quando o anjo aparece para ele, e o miserável está dentro do templo, trabalhando, está lá com incenso lá, dentro lá do templo, no incenso, fazendo o seu serviço sacerdotal. O anjo aparece para ele e fala, chegou o teu dia! Deus ouviu sua oração. Aí ele fala, mas agora eu já sou velho. Como é que pode um negócio desse? A Aninha está mais para lá do que para cá. Ah, é? Então, tome-lhe, fique mudo, rapaz. Aí vem Maria. Está em casa, trabalhando, né? E aí, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Eu não sou nada disso. Você está enganado, você errou de porta. Não, essa não foi a postura dela. Ela tomou posse disso. Ela só não entendeu como aconteceria. Ela falou para irmão, não sou casada ainda. Como é que esse negócio vai acontecer? Fica tranquila. Fica tranquila. Ela não duvidou, né? Ela não colocou um empecilho. Ela fez um questionamento e ali a gente falou e expliquei também a partir do grego a diferença dos comos. Né, como se coloca. O como dele é um como, pode ser entendido para trás, andar para trás, ou seja, duvidando. Né? Ele ficou com o pé para trás. É legal porque a tradução, a gente tem uma expressão, né? Eu fiquei com o pé atrás quando eu ouvi isso. Né? Então a gente já sabe que isso é uma dúvida. Então ele duvidou, ela ficou curiosa. Qual é a nossa postura diante das coisas de Deus? Duvidar ou ficar curioso para se aprofundar mais? Quero me aprofundar mais, né? Então, continuando aqui no texto, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um de nós temos uma medida de fé. Todo mundo tem fé. O que tem de problema aqui nessa história é que eu não estou fazendo a minha parte.
A minha parte é crer. Tá bom? Ficou claro, Guarinha? E crer em tudo, não é só no final. Crer que Ele é Deus, crer que Jesus morreu por mim, crer que o sacrifício de Cristo foi suficiente, crer que Ele me deu todas as bênçãos espirituais, crer que eu sou eterno, crer que eu vou viver com Ele todos os dias, até a consumação dos séculos, crer que eu tenho a família que ele projetou, crer que eu estou vivendo o tempo dele, crer que Ele tem planos e projetos para mim daqui 5 anos. Oh, meu Deus do céu. Ó, o pastor profetizando. Não, eu estou agarrado nessa palavra. E eu vou viver ela. E eu estou proclamando ela. E eu vou viver. Independente das circunstâncias. Agora, independente se o outro não crê. Ah, você pode não crer. Lembra de Josué e Caleb? Quantos eram os espias? Meia dúzia? 10? 15? Quantos? Quantos, Dário? 12. Quantos não creram? 10. 2 creram. Só que o fato de 10 não crer fizeram eles titubear? Não, vocês ficam com a parte de vocês, mas eu resolvo crer. Tanto é que entraram e tomaram posse. Não só viram, tomaram posse. Tá? E vamos falar um pouquinho sobre isso agora também, tá bom? Então, quando nós olhamos para o texto de Hebreus 11, então, como diz o pastor Vanderlei, né? Então, a gente vê alguns heróis da fé colocando a fé em prática. Como coloca a fé em prática? Crendo na palavra que se recebe. Eles só receberam esse título porque eles exercitaram o poder e a provisão de Deus. Eles botaram isso em prática. Deus não é injusto, gente. Deus não vai distribuir para os seus filhos uma dádiva e para outro não. Ele não bota 4 bifes na mesa para 10 pessoas e fala, os mais velhos que vão comer o bife. Quem já viveu isso? É para o pai, para a mãe e para os 2 mais velhos, porque só tem isso, e os outros ficam com ovo. Não, papai não é assim. Né? Então, pelo contrário. Aí hoje, a pregação de hoje já diz exatamente isso. Ele nos dá um lugar à mesa. Tá? Então, Deus não é injusto a ponto de dar algo para um filho e para o outro, não. Cada um de nós é que temos uma medida de fé para ser utilizado segundo o propósito dos dons que Deus depositou sobre cada um de nós. E aí não entra aquela história, né? Ah, mas eu vou limpar o chão. Ah, eu queria sentar no altar. Rapaz, grandes responsabilidades têm suas demandas. Então, você está preparado para as grandes demandas? Então, vamos aprender e vamos crescer, como foi a pergunta do Tato. Como é que eu cresço? Fazendo o que me é proposto. E aí, de pouquinho em pouquinho, pronto. E aí o que acontece? Se o que eu preciso fazer é plantar, eu vou plantar. Se o que Deus espera de mim é que eu regue, então eu vou regar. Não adianta eu estar com o regador na mão e falar, mas eu queria plantar. No reino de Deus, há uma complementação e a gente precisa se satisfazer entendendo que o nós é o que importa. A gente se satisfaz não com o que eu faço, mas que na junção dos eus cheguemos no nós. É exatamente isso, né? Então, progredindo aqui, indo para os finalmente, então. Vamos ver. Tem um ensinamento aí, que é um ensinamento de Mateus, capítulo 11. Marcos. Eu falei Mateus? Vamos ler lá de 21 a 26, para a gente pegar esse contexto todo aí? Marcos 11,
partir do 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhe: tem fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em teu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. E quando estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas, né? Então, o que a gente tem aqui? Uma proposta de desmatamento de todas as florestas mundiais. É isso que Jesus está ensinando para eles. É isso? É isso? A Kátia está fazendo assim com a cabeça que não. Então, Deus está propondo a gente destruir todas as montanhas que tem por aí. Não, também não. Né? Então, quais são as montanhas da nossa vida? A nossa incredulidade, que nos impede de ir além, que nos impede de olhar para cima. Tá? A incredulidade precisa ser rompida. O que é o contexto aqui? A figueira é o quê? Já ensinei isso para vocês lá na Nova Aliança. Quem pode me clarear? Se vocês não disserem, é que vocês não se lembram. Qual é o símbolo da figueira? As nossas obras humanas? Exatamente, Kátia. Então, o que adianta você estar lá cheio de folha, frondoso, e aí faz 1000 coisas, né? Mas isso não gera fruto, né? Tá lá todo crentão, cheio de roupa, Bíblia debaixo do sovaco, mas não tem fruto nenhum na sua vida. Então, o que ele está propondo? E aí depois ele vai para onde? Ele está indo para o templo quando isso acontece. Leia o contexto aí depois. E aí depois ele entra no templo e ele começa a ensinar, e aí os escribas, os sacerdotes, buscam matar ele. Isso é propósito de Deus? Esses caras são representantes de Deus na terra. É esse o propósito? Então o que Cristo está falando? Cara, essas obras de vocês aí não prestam para nada. Essa religiosidade de vocês, na verdade, ela é cheia de incredulidade. Se tem fé, então busca uma palavra de Deus, viva por ela. Vá atrás daquilo que Deus tem para você e transforme isso numa realidade. Creia na palavra de Deus. O contexto todo envolve uma mudança de mentalidade. É isso que o texto está dizendo, tá? Então, por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim será com vocês. Creiam. Então, espera lá. Se Deus diz que se revelaria a mim, então deixa eu buscar. Porque a palavra me diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Porque eu adoto isso no meu pastoreio e muita gente não entende. E eu já preguei isso. Eu adoto a mesma postura de Deus. Você quer? Você vai ter. Você não quer? Eu te respeito. Pastor não veio atrás, pastor não me buscou, pastor não me curou as feridas, não veio atrás da uma e ficou olhando para 99. Usa uns contextos, tudo fora de contexto. Uns textos fora de contexto, umas coisas que eu vou te contar, viu? Que só leva para o carrapicho. Pelo amor de Deus. Né? Então, vamos viajar, vamos voar, vamos para cima. Deus tem uma vida muito maior, muito melhor do que a que a gente tem planejado. Vamos buscar isso com toda intensidade. Vamos lá.
Chega, as pancadas que a vida já dá na gente, por que a gente também fica se flagelando? Vamos parar com isso. Vamos para cima. Tá? Então, de acordo com o que esse versículo está dizendo, nós precisamos crer que, na verdade, aquilo que a gente pede, Deus já nos deu. Então, esse povo se perdeu também no meio do caminho, como muitos cristãos. Crer que a gente já recebeu e viver por essa palavra. E aí busca na Bíblia. Deus disse que eu teria, diz, então começa a proclamar. Começa a dizer. Né? Coisas que Deus disse para a minha vida, eu comecei a viver como se elas fossem. Deus disse para mim, eu estou te separando para ser meu servo. Eu nunca pensei em ser pastor, tinha muitos outros planos na frente. Eu não queria isso. Deus é testemunha. Só que diante do que ele me disse, eu resolvi crer. E comecei a viver isso. Viver como? Tive que voltar a estudar, tive que passar pela faculdade, tive que passar por POV, já tive que fazer o aspirantado. Fui a última turma a receber uma nomeação como aspirante. A última turma. Como que Deus não está nesse negócio? Ah, não, isso é coincidência, pastor. Ah, meu Deus! Vá assistir Faustão, então, por favor. Para de brincar com esse negócio. Fala, Vandão. Não, eu tô rindo aqui pelo seguinte, eu estava aqui processando se eu entrava nesse detalhe. Eu sei que a hora já avança. Eu, com relação a Deus, em 2000 eu trabalhava e Deus falou no meu coração de se envolver com ele. E eu cheguei para a Cláudia e falei, ó, Deus está falando assim, assim comigo, eu estou querendo até pedir a conta. Resumindo, não pedi a conta, isso era em fevereiro. Conversei com uma pessoa que me direcionava, ela falou, ó, eu vou orar, ó, Deus não está falando assim. Falei, amém. Eu em mim fiquei assim um pouco chateado, mas eu saí de férias em março, fui viajar com meu pai, com a minha mãe, a Cláudia, a Rebeca, na praia, primeira vez, curtindo aquilo. Voltei em abril para trabalhar, acho que dia 3, segunda ou 4 de 2000, estava a minha demissão. Aí, resumindo, voltei, falei para a Cláudia tudo o que aconteceu, ela já sabia antes de eu falar, e a gente ficava assim, o que vai ser, o que não vai ser. Aí eu procurei, né, no caso, meu pastor na época, eu falei, ó, aquilo que a gente falou lá atrás, que eu ia fazer, eu não fiz, mas de alguma maneira Deus moveu. E foi todo aquele processo de estar na igreja, não necessariamente em pastoreio, né, eu era presbítero na igreja, e tudo foi indo, até que eu acabei me envolvendo com a igreja, dentro da Assembleia da Igreja, que foi definido isso, e resumindo, eu estou, né, até lá hoje, pela graça de Deus, mas eu digo assim, na questão fé, eu creio que Deus gerou aquilo no meu coração, eu comecei a me envolver, diferente de você, é que eu não fui para uma faculdade, eu acredito que deveria buscar isso também, né, para aprender mais e dentro daquilo que você falou. A gente não pode ser ministrado sobre fé e falar, já foi 1 hora, 1 hora e meia, já está bom. No meu dia a dia eu tenho que colocar isso em prática, porque como o Dário disse, pode ser pequena, mas quando eu trabalho isso, ela cresce em mim, porque a graça do Senhor está sobre nós. Amém. Amém. Vandão, eu falo, né, cada um é de um jeito, né, e é bom isso, né. No meu caso, foi assim, né. Quando você chegar lá amanhã, você vai falar para ele que você não vai mais. Rapaz, você chegou lá, você estava com a carta lá pronta para você assinar, né? Uhum. Agora, em alguns casos, como no meu, conheço outros testemunhos parecidos com o meu, é assim, não, tu vai abrir mão. Rapaz, mano, passa um mundo na cabeça. Como eu vou sustentar minha família, como é que vai ser, onde eu vou ser nomeado, que lugar que eu vou, e como é que vai ser isso daí, e se faltar, e se eu não tiver um convênio, e se eu não tiver, não sei. Rapaz, aí eu brinco, tá bom? Eu falo com o pastor Felipe, eu vou dizer pra você, então os preferidinhos de Jesus aí, mas Deus não tem filho preferido, né? Ele só tem formas diferentes de tratar, de acordo com a fé de cada um. Talvez, olhando agora
por uma visão mais espiritual, talvez eu precisaria passar por isso para ativar a minha fé, né? Você já tinha essa faculdade espiritual já ativada dentro de você, né? Então, louvado seja Deus por isso, tá? Mas as pessoas gostam sempre de olhar a jornada de fé dos outros com um olhar de perda, né? E não, nós nunca perdemos com Deus, nós sempre ganhamos. Nós sempre ganhamos, tá? Então, para que a gente tenha a clareza desse ensinamento de Jesus para os discípulos, Jesus tem uma coisa aqui. Ele tem uma clareza do mundo espiritual diante dele. Por isso que Jesus viveu isso. Por isso que Jesus declarou as coisas como declarou. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a entender que clareza é essa do mundo espiritual. O que Deus diz para nós, né? O que Ele tem para nós? Para que a nossa jornada de fé, ela começa a ser uma jornada de fé. Vamos entender que lá na frente tem um tesouro, tá? E se tem um tesouro, tem um mapa. Aqui está um mapa. Todos os tesouros estão aqui dentro. Tudo que Deus tem reservado para nós está aqui. Agora, eu preciso entender se o que Deus... Para o que diz respeito à materialidade, tá? Ao que diz respeito a tudo que... Todas as bênçãos celestiais é sem distinção. É para todo mundo igual. Vamos ficar até aqui e depois, semana que vem, a gente vai fazer os paralelos que eu prometi em relação a Josué, tá bom? Então, aproveitando, pastor Vanderlei, ora por nós. Oramos, Senhor. Vamos agradecer Pai, pela muito aula. obrigado por esse dia, Senhor, pela aula, pelo ensino que nos é ministrado. E, ó Deus, naquilo que o Senhor tem nos dado sobre fé, que isso, Senhor Deus, em nosso coração, como o Senhor já nos concedeu, nós possamos, a partir daquilo que lemos, ó Deus, nós já recebemos. E vai ser, ó Deus amado nosso, porque é aquilo que o Senhor estabeleceu. Cada vida, cada coração, neste tempo e neste momento, e em outro tempo que for ver essa aula, possa crescer diante do Senhor, Pai. Obrigado pela vida do pastor Eduardo, por todos aqueles que o auxiliam, estão nesse tempo ajudando, coordenando, Pai, que a casa e o lar dele continue sendo guardado e amparado por Ti, Senhor. Porque a bênção do Senhor já está, ó Deus amado, sobre ele. No culto à noite, que o Senhor, ó Deus, continue ministrando o coração dele e a igreja do Senhor, seja no presencial ou na live, possam ser tocados por Ti. Com gratidão oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém! Amém. Obrigado pela presença de vocês.